escolheram, que foi Mindset, e hoje eu vou falar sobre esse tema, que para mim é um tema incrível. Eu aprendi muito com isso, foi uma grande mudança que eu tive na minha vida, e eu vou fazer essa live hoje, porque na semana passada a gente estava conversando aqui, ainda não tinha nada acertado ainda, e vocês escolheram o tema Mindset. Então hoje eu vou falar com vocês sobre Mindset. Ó, eu sei que a iluminação aqui, ela não está muito boa, tá? Eu esqueci de trazer o softbox, eu queria ter trazido ele, mas acabou que eu não trouxe, que é um aparelhinho para melhorar um pouco a iluminação. Outro problema também que eu tive, eu tô sem microfone aqui. Então, essa live agora, ela tá indo simultânea, tanto pro Facebook quanto pro Instagram. Então, eu tô falando ao mesmo tempo nas duas redes sociais. E depois, essa live, ela também vai para o YouTube, né? Conforme prometido, ela vai para o YouTube. Tô vendo que uma galera tá entrando aqui. Entrou a Marcilene, entrou o Estúdio Carlos. Gente, hoje tudo aqui que eu estou fazendo é primeira vez, é diferente. Eu estou fazendo essa live agora no meu perfil pessoal. O tema da live é Mindset. Eu vou falar com você que nunca ouviu falar sobre Mindset, você que não sabe o que é Mindset, hoje eu vou falar sobre esse tema. E eu quero saber se o som está saindo para vocês. Semana passada o som estava ruim. O som está saindo para vocês, a luz está legal, está dando para me enxergar bem. Se tiver, deixa o teu ok aí, deixa o teu joinha aí, que para mim já vai ser ótimo para eu saber, para eu poder sempre melhorar, porque vocês é que tem que me dizer se está bom, se está ruim, para eu poder sempre melhorar para vocês, tá? Minha outra pergunta é se tem algum advogado, se tem algum estudante de direito aqui nessa live. Eu gosto sempre de saber isso, porque o Mindset foi algo que me ajudou muito na minha trajetória e me ajuda na minha trajetória até hoje. Então, por isso que eu sempre pergunto, tem um advogado, tem um estudante de direito? Por que eu pergunto tem estudante de direito? Porque eu sei que a galera que não está nessa fase, mas que logo, logo vai estar de prova da OAB, e o meu Mindset em relação à prova da OAB, ele foi algo que me ajudou muito a conquistar a vaga. E eu quero dizer também para vocês que estão aqui comigo, tanto no Facebook quanto no Instagram, que hoje nós teremos presentes no final dessa live. Presentes. Então você fica comigo até o final, que no final eu vou estar dando 2 presentes para vocês, tá bom? É uma surpresa aqui, é uma coisa nossa aqui, que a gente bolou aqui na hora, né? Então, vamos lá, vamos falar sobre Mindset, que é um tema que foi escolhido por vocês na live, na semana passada. A gente botou aí, abriu a votação sobre Mindset, e Mindset era uma dos temas, e vocês escolheram esse tema. E vamos lá, vamos começar. Já que eu falei da prova da OAB, né, que muita gente, isso é o terror para muitas pessoas têm dificuldades com a prova da OAB. Eu conheço pessoas, amigos, que tentaram 14 vezes, 15 vezes e não conseguiram passar, outros que passaram de primeira, outros que passaram na segunda tentativa. E o que eu quero falar sobre a prova da OAB é o seguinte, gente. Primeiro de tudo, você tem que ter um mindset, uma mentalidade, antes de eu entrar aqui no tema propriamente dito. Você tem que ter um mindset, uma mentalidade muito forte em relação àquilo. Como eu fiz? Eu fiz da seguinte forma. Eu falei, eu vou passar, seja de que jeito for, eu vou passar de primeira. Eu não tinha condições... talvez se eu não tivesse passado de primeira, se isso tivesse acontecido, hoje eu nem estaria aqui falando com vocês. Porque eu precisava, porque na minha mente, passar na prova da OAB já seria um degrau, um salto, né, em termos financeiros para mim. Então, naquela época eu era bem duro, bem mesmo, não tinha grana nenhuma. Então, eu tinha que passar, eu não tinha opção. E quando a gente não tem opção, quando a gente coloca algo, sangue no olho, entendeu? E a gente bota aquilo, eu vou passar, vai acontecer, as coisas acontecem. E o mindset, ele tem um pouco a ver com isso, a mentalidade, ela tem um pouco a ver com isso.
Na verdade, o termo mindset eu conheci através do livro, que é da Carol Dweck. Tá aqui, ó. Esse livro aqui. Eu vou deixar no final, posso deixar até o link para vocês, se vocês quiserem, na Amazon, tá? Para vocês comprarem, tá? Se vocês quiserem. E o que quer dizer basicamente o mindset, tá? Cara, existem dois tipos de mindset, tá? As pessoas normalmente elas são adeptas a um desses dois tipos de mindset. Um deles é o mindset fixo, tá? Que é o quê? É aquela pessoa que não acredita que pode melhorar, é aquela pessoa que acha que as derrotas, os fracassos, eles são imutáveis, aquela pessoa que ela tem medo de se esforçar, porque ela sabe que se ela se esforçar e errar e não conseguir, ela vai ter algum tipo de derrota, vai ter algum tipo de revés, e isso, para ela, na cabeça dela, se vê como uma pessoa incapaz, porque ela acredita que somente o talento é capaz de conquistar algo, né? Quem não tem talento, né, não pode conquistar alguma coisa. E, na verdade, a ciência e os fatos eles mostram que isso não é verdade, tá? E eu vou falar sobre isso aqui ainda hoje, fica comigo que, cara, vai ser incrível. E existe ainda o mindset, que é o mindset de crescimento. O que é o mindset de crescimento? Então, basicamente, todos nós temos um pouquinho de mindset de crescimento e um pouco de mindset de mindset fixo, tá? E eu vou te explicar por quê. O mindset de crescimento é aquela pessoa que acredita que pode mudar, que pode melhorar, que pode aprender e adquirir novas habilidades. Aquela pessoa que não considera as derrotas da vida, seja em que área for, na área pessoal, na área financeira, amorosa, não importa. Essas pessoas entendem que as pequenas derrotas, elas fazem parte de um processo, elas fazem parte de uma estrada que você está trilhando para chegar aonde você quer. Gente, estou falando muito rápido, tá fazendo sentido para vocês isso que eu estou falando? Se sim, cara, senta o dedo aí no like, senta o dedo no coraçãozinho aí, como diz o Edu Primitivo, para que eu possa saber e também para que mais pessoas, o Instagram mostre, o Facebook mostre esse livro para mais pessoas, esse vídeo para mais pessoas, tá? Porque quando isso acontece, normalmente ele faz isso. Então, vamos lá, prosseguindo, né? Quem tem um mindset fixo, ele normalmente tem muito medo do fracasso. Ele tem muito medo do fracasso. Ele considera que se esforçar demonstra burrice. Olha que loucura. A pessoa acha que se esforçar demonstra burrice. E eu vou falar para vocês que se esforçar não tem nada a ver com burrice, tá? E o livro da Carol Dweck, que é o Mindset, esse aqui que eu mostrei para vocês no início, ele fala exatamente sobre isso, né? Que se esforçar não tem nada a ver com burrice, né? Muito pelo contrário, e eu vou provar para vocês, tá? Deixa eu só dar uma olhadinha aqui no Facebook, né? A galera que tá interagindo aqui também, a Sabrina, a Kelly, muito legal, Marcelo, bacana, vamos lá. Então, dando continuidade aqui com vocês, cara, quem tem um mindset fixo, aquela pessoa que acha que não pode melhorar, que tem uma cota de inteligência, que ela não pode aprender. Vou falar uma coisa para vocês aqui que é incrível. Cara, quando a gente começa a aprender as coisas, tá? Eu gosto muito de um cara chamado Pedro Calabres, e ele fala muito sobre essa questão da mentalidade, do cérebro, e eu acho ele um cara incrível. Então, até aconselho você que está vendo esse vídeo aqui hoje, seja pelo Instagram ou seja pelo Facebook, que você acesse o canal dele no YouTube, porque ele tem vídeos incríveis, tá? E o que acontece? Quando as dificuldades surgem, efetivamente os nossos neurônios, eles costumam a formar novas sinapses cerebrais, novas ligações, para que possa resolver aquele problema. Então, assim, a dificuldade, ela faz você melhorar. A dificuldade faz com que você cresça, faz com que você, de certa forma, melhore a sua capacidade, seja naquilo que for. Então, você tem que entender o seguinte, todos nós
temos um pouco desse mindset, de mindset fixo e o mindset de crescimento. Você tem que entender o seguinte, você é o protagonista da sua própria história, você é o protagonista da sua própria vida. Não se acanhe e não venha se diminuir diante das dificuldades, porque são as dificuldades que fazem com que a gente melhore, são as dificuldades cerebrais e possa, assim, adquirir mais conhecimento, evoluir, aprender novas coisas, que é isso que importa. E mais importante que isso, a gente aprende novas coisas para poder ensinar também, como hoje eu estou aqui ensinando para vocês, tá? Tá fazendo sentido para vocês isso que eu estou falando? Eu tô viajando muito aqui na maionese. Tá fazendo sentido? Se tá fazendo sentido, deixa um joinha aí para mim, deixa um coraçãozinho para a gente ter ciência aqui se o que a gente está fazendo está certo, está ok, se vocês estão gostando, tá? Então é o seguinte, você é o protagonista da sua própria história. A gente tem um grande problema, todos nós, seres humanos, né, de em alguns casos, a gente se acanhar diante das circunstâncias, né? Obviamente que ninguém aqui é robô, todos nós temos habilidades e dificuldades. Porém, existe uma coisa que eu aprendi no livro chamado Liberte Sua Personalidade. Eu também separei esse livro aqui para vocês, tá? Ele é do Maxwell Maltz, é um livro incrível e ele fala muito sobre essa questão também da mentalidade, a questão de como você pensa. Que muitas vezes a gente encara um problema, encara uma dificuldade, como se aquela dificuldade fosse impossível de ser resolvida. Como se aquela dificuldade fosse algo que, meu Deus, eu não consigo enfrentar isso não tem solução, e na maioria das vezes tem. Esse livro ele conta a história de um psiquiatra, e esse psiquiatra ele achava que, quando ele era criança, que ele não sabia aritmética, que ele era muito ruim em aritmética, que ele era péssimo em aritmética. Até que um dia ele conseguiu resolver um problema na escola que ninguém conseguia resolver. E a partir desse dia ele começou a acreditar que ele era capaz, que ele conseguia. E o livro ele fala muito sobre isso. Ele fala muito que você é aquilo que você crê que você é. Você é aquilo que você se vê. E ele fala em outro trecho também, uma história, que ele conta de um vendedor de uma grande multinacional, e esse vendedor, todos os meses, ele vendia $5.000. Todos os meses. Só que o local que ele estava, que ele era vendedor, o local que ele estava era péssimo para vendas. Tinha um número bem reduzido de clientes, era um lugar, assim, muito difícil. E todo mundo se espantou quando viu que, meu Deus, como ele consegue naquele local vender $5.000 por mês? Se ele é tão bom assim naquele local, então vamos pegá-lo e vamos colocá-lo na melhor região dos Estados Unidos para que lá ele possa ter um rendimento muito maior. E adivinha o que aconteceu? Ao invés dele ter um rendimento muito maior, ele continuou vendendo $5.000. Mas, Marcelo, isso não faz sentido. Ele foi para um lugar que as vendas eram melhores, onde tinham muito mais clientes. Como assim ele vendeu só isso? Como? Isso é impossível, isso não existe. Gente, é exatamente sobre isso que o livro fala. Ele se via como um vendedor de $5.000. Hoje, como você está se vendo? Como você se imagina? Como é hoje a sua mentalidade em relação ao que você quer conquistar? Porque muitas vezes as oportunidades elas podem surgir bem na nossa frente e a gente não se dá conta disso. Muitas vezes as oportunidades elas podem estar bem aqui, mas a gente acredita que é um vendedor de $5.000. Então, isso é uma coisa, isso é mindset, isso é mentalidade. Ele acreditava nisso, ele acreditava que ele não poderia ir mais, ou talvez ele acreditasse ainda que ele não fosse digno,
ele não pudesse receber mais do que $5.000, então ele acabou deixando se levar por essa crença, por essa mentalidade, né, de ter um limite, de não poder evoluir, e acabou tendo péssimos resultados no lugar que era para ele ter vendido o quádruplo, o triplo. E esse livro, O Liberte a Sua Personalidade, ele fala muito ainda sobre essa questão de como as pessoas se veem, de como isso afeta a nossa realidade. Não só no sentido... no sentido, não, afeta a minha mentalidade em relação a negócio, afeta a minha mentalidade em relação a estudo, mas em tudo. Eu não sei se isso já aconteceu com você, mas vocês já repararam que às vezes vocês encontram uma pessoa e essa pessoa, esteticamente ela não é tão bonita, se bem que existem vários conceitos de beleza. Mas vocês já viram que essa pessoa, além da beleza pessoal dela, ela tem algo que irradia, ela tem algo que vai muito além, que ela se considera alguém especial, ela se considera alguém que está acima da média. E ela tem essa energia, e isso é algo tão forte, ela se vê dessa forma, isso é algo tão forte, que as pessoas começam a ver isso nela, porque ela acredita ser. E isso é uma característica, e isso é um dom, não é um dom não, isso é uma característica de muito poucas pessoas, porque as pessoas costumam adotar um mindset fixo e não um mindset de crescimento. As pessoas já costumam, na maioria dos casos, se limitar. E existe também um outro viés relacionado a isso. É muito ruim, óbvio, quando a gente tem uma determinada situação e que a gente passa por um fracasso que seja, né? Óbvio, ninguém gosta de perder, mas são nas derrotas, são nos fracassos em que nós mais aprendemos. Você imagina, o cara que está em primeiro lugar, o cara que é o primeiro do ranking, vamos botar aí no tênis, vamos botar assim, o primeiro do ranking no tênis. O cara ele tá tranquilo, ele é o primeiro. Agora imagina o cara que está em segundo e terceiro, que ele quase conseguiu chegar lá. Esse cara está muito mais preocupado. Esse cara ele tá ali, meu irmão, correndo atrás, ele quer muito, entendeu? Então isso é um pouco que eu queria falar com vocês hoje sobre mentalidade. Eu acho que eu até falei já até um pouco demais aqui. Ia ser uma live bem curtinha, essas lives vão ser bem curtinhas. Eu espero que vocês tenham gostado da live. Semana que vem a gente vai fazer mais uma live, vamos falar sobre mais um tema escolhido por vocês, tá? A gente vai estar aqui juntos. Hoje eu fiz aqui, essa foi a primeira, mas toda quarta-feira a gente vai estar às 18 horas juntos, falando sobre mindset, falando sobre negócios, falando sobre advocacia, falando sobre diversos temas que são ligados aí ao universo, ao meu universo, na verdade, coisas que eu tenho certeza que são do interesse comum de todos vocês, tá? Tô vendo aqui que eu me desconectei no Facebook, mas não tem problema, que bom que vocês ficaram comigo aqui até agora, e eu espero vocês no próximo vídeo. Até lá!